Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Eu vou trazer aqui uma reflexão que está no capítulo de número 1 do livro de Josué. Antes de continuar, eu quero lhes informar que eu estou com sintomas de resfriado, um pouco de coriza e um pouco de febre. Portanto, não se incomodem com essas raspagens na garganta. Vamos prestar atenção no que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Eu vou ler no livro de Josué a partir do versículo 1 no capítulo 1. A versão que estou utilizando é NVI, Nova Versão Internacional. Está escrito o seguinte: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Agora eu vou ler o versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nesse versículo 8 eu separei aqui 3 pontos para meditarmos. 3 pontos que vão servir de ensinamentos para a nossa vida, para a nossa jornada cristã nessa terra. E eu considero o seguinte: nós não podemos viver, nós que carregamos o nome de Cristo, nós que temos o nome do Senhor em nossas vidas, nós não podemos viver sem nos esforçar em praticar esses 3 pontos que separei com base nesse versículo de número 8 do capítulo 1 de Josué. O primeiro dele é o seguinte: não deixar de falar, ou seja, não deixar de anunciar os feitos do Senhor, não deixar de pregar o Evangelho. O início do versículo diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. Então nós vimos aqui que nós não podemos deixar de falar as palavras desse livro. Eu tenho aqui 2 outros versículos que vão andar em paralelo com esse raciocínio, conforme esse primeiro tópico que eu deixei aqui para a nossa meditação. O primeiro deles está em 2 Timóteo, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 4, do versículo 1 ao 2. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Eu vou ler a partir do versículo 1. Está escrito o seguinte: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Versículo 2. Pregue a palavra. Essa é a exortação que o apóstolo Paulo está fazendo ao seu discípulo Timóteo. No versículo 1, ele disse que está exortando o apóstolo, exortando o seu discípulo Timóteo. E qual exortação é essa? Está no versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a todo tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija
exorte com toda a paciência e doutrina. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo também, ele ensinou aos seus discípulos e ordenou e os exortou a pregarem a palavra, pois é necessário a pregação do evangelho. Em algum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar um texto que diz o seguinte: o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso precisamos pregar o evangelho para que as pessoas venham a crer no Senhor, para que elas sejam salvas. E de forma paralela com esse raciocínio, o outro versículo que eu falei anteriormente está no livro de Romanos. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 10, no versículo 14. Está escrito o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós vemos aqui que uma coisa está ligada à outra. O apóstolo Paulo está fazendo a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: como as pessoas vão invocar a Deus, invocar ao nome do Senhor, se eles não creem no Senhor? E ele continua: como eles vão crer se eles nunca ouviram falar do Senhor? Então nós vemos aqui a necessidade da pregação do Evangelho. Como eles vão crer naquele de quem não ouviram falar? E para eles ouvirem falar do Senhor Jesus, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus que há no nome de Jesus Cristo, nós precisamos pregar. E o apóstolo Paulo continua ainda no versículo 14 de Romanos 10. E como ouvirão se não houver quem pregue? Então essa é a primeira exortação, a primeira observação que eu coloco para nós. O verdadeiro cristão, ele não pode viver sem a prática do anúncio do evangelho, da pregação do evangelho, pregar o amor de Deus, pregar que Deus perdoa os nossos pecados através de seu filho Jesus Cristo. Então vou ler mais uma vez: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então vimos aqui o primeiro tópico: precisamos pregar. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, está escrito: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Então, precisamos pregar. Agora vamos para o segundo tópico que eu deixei aqui para a nossa reflexão. Após o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, onde nós lemos: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, temos aí a continuação: e de meditar nelas de dia e de noite. Então, Deus deu uma exortação a Josué. A primeira é: não deixe de falar as palavras do livro da lei. Em outras palavras, não deixe de pregar. E também ele não deveria deixar de fazer outra coisa. Que coisa é essa? De meditar no livro da lei, nas palavras que estão no livro da lei, ou seja, na palavra de Deus. Meditar nelas de dia e de noite. Isso aí não é algo literal, não significa que de dia e de noite você tem que meditar na palavra. Isso significa que você precisa, com uma certa frequência, uma boa frequência, estar em contato com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E isso aí deve ser todos os dias, porque aqui está dizendo de dia e de noite. Lembrando que nos tempos bíblicos o judeu ele tinha o dia dividido em dia e noite. Então significa que nós precisamos meditar na palavra do Senhor todos os dias. E quando eu leio esse trecho do versículo 8 do capítulo 1 de Josué, eu me lembro do Salmo número 1, e eu vou ler para vocês. Salmo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes, ou seja, ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Olha aí a concordância com Josué 1:8, que diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. O salmista falou que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. A pessoa que busca viver dessa forma, que vive dessa forma, ela tem uma consequência na sua vida. Nós sabemos que existe a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Na vida é assim. Toda ação tem uma reação. Então, quando você tem prazer na lei do Senhor e você medita nela constantemente, dia e noite, todos os dias, Deus traz uma bênção para a sua vida. Está aqui no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então talvez você pode estar com dificuldades aí em produzir os frutos do Espírito, né? Ou o fruto do Espírito. Existe aí um pequeno debate se o correto de falar é frutos ou fruto do Espírito. Mas isso não importa. O que importa é que nós precisamos dar bons frutos. Até mesmo o próprio Senhor Jesus falou que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E não pode uma árvore má produzir bons frutos, e o contrário também não é possível. Uma árvore boa produzir maus frutos. Então, se você está com dificuldade de manifestar a imagem e semelhança de Cristo na sua vida, você está precisando, talvez o problema, a solução seja essa. Você está precisando ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Em algum lugar na Bíblia nós lemos que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, aquele que tem prazer na lei de Deus e está constantemente meditando nela, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É uma árvore que vai estar ali bem regada, sempre vai ter água para estar saudável. E aqui diz também que vai dar o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não cairão. E tem mais uma promessa aqui: tudo o que fizer prosperará. Sobre essa promessa de prosperidade, no versículo 8 de Josué também, nós temos essa concordância no final do versículo. Nós lemos aqui: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É claro que eu e você queremos prosperar em todas as áreas de nossas vidas. Quando eu digo prosperar, eu não estou me referindo à questão financeira apenas, eu me refiro a todas as áreas de nossas vidas. Área profissional, área financeira, saúde, ministerial, familiar, conjugal, relacionamento social, projetos diversos de nossas vidas, entre outras coisas. Pois quem nos provê tudo e todas as bênçãos de nossas vidas, elas vêm do Senhor nosso Deus. Então nós acabamos de refletir aqui o segundo tópico. O primeiro foi: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, ou seja, não deixem de pregar o Evangelho de Cristo. Segundo, precisamos meditar nelas dia e noite. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor e precisamos meditar nelas diariamente para que nós venhamos produzir bons frutos. E agora vamos trabalhar o terceiro tópico de nossa reflexão, que é viver a palavra. Isso mesmo. De que adianta nós conhecermos a palavra, pregarmos a palavra, fazer a obra do Senhor, meditar na palavra de Deus, reconhecer que a palavra é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável, mas não praticar, não viver conforme os requisitos da lei de Deus, que está escrita, ou melhor, que estão escritos em toda a Bíblia Sagrada.
O Senhor Jesus, ele nos faz vários alertas sobre isso. Em algum lugar na Bíblia, ele alerta aos seus ouvintes o seguinte: eles deveriam ouvir os fariseus e os escribas, praticar o que eles pregavam, ensinavam, mas eles não deveriam viver como eles viviam, porque eles tinham grande conhecimento da palavra de Deus. Eles ensinavam e pregavam a palavra de Deus, mas eles não viviam, eles não obedeciam a palavra do Senhor. E é sobre isso que esse terceiro tópico que eu separei para a nossa reflexão está falando aqui. Viver a palavra. Em Josué capítulo 1, versículo 8, eu já li aqui que nós não podemos deixar de falar as palavras do livro da lei, nós não devemos deixar de meditar nelas dia e noite, constantemente. E terceiro, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, se você deseja agradar a Deus, você precisa ler a palavra de Deus diariamente, estar em contato com a palavra, pregar a palavra e também meditar nesta palavra. Dessa forma, você vai conseguir obedecer, cumprir a palavra de Deus. E você deve cumprir a palavra de Deus. Porque tem pessoas, conforme eu já falei, que conhecem a palavra, fazem a obra, sabem até textos da Bíblia de cor, são professores de Bíblia, teologia, quem sabe. Mas de que adianta tudo isso e não viver a palavra de Deus? Sobre isso, eu separei um texto que contém as falas de Jesus. Está em Mateus capítulo 7. Jesus, ele inicia o Sermão do Monte e está registrado na nossa Bíblia a partir do versículo 5 de Mateus. E o Sermão do Monte continua no versículo 6 e finaliza no versículo 7. E eu vou ler aqui, a partir do capítulo 7, um texto que ele vai falar sobre isso. Sobre o falso cristão. Na verdade, ele está falando aqui, alertando os seus ouvintes sobre os falsos profetas. Mas esse texto que vou ler aqui, ele serve para qualquer categoria de cristão. Ele serve para pastores, para mestres, professores de escola bíblica, obreiros, diáconos, pregadores, levitas, músicos, qualquer cargo eclesiástico, para qualquer cristão. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, está escrito o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 16. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Eu falei isso anteriormente, e é aqui o texto que fala isso. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Aqui eu te aconselho a já fazer uma reflexão sobre as suas práticas, como você tem vivido. Você tem realmente cumprido a palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Quando eu digo cumprir a palavra de Deus, eu não estou falando apenas pregar a palavra, ir na igreja, ser dizimista, eu não estou falando dessas coisas. Ritos religiosos. Eu estou falando do seu dia a dia, dentro da sua casa, no seu serviço, na escola, com seus parentes, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, na sua vizinhança. Você tem praticado o amor, você tem praticado o perdão, você tem ajudado o próximo, entre várias outras coisas. É sobre isso que estou falando. Quais têm sido os seus frutos? Se você verdadeiramente é um cristão, é uma árvore boa, os seus frutos, eles são bons. Mas se você pensa que é um cristão, vive como se fosse um cristão, mas não produz bons frutos, os seus frutos são ruins, você talvez não seja um cristão. Faça aí uma autoanálise. A partir do versículo 18 o texto diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então vejam aí a gravidade dessa situação. Você pode até ler a palavra de Deus todo dia, você pode até ser um pregador ou um professor de Bíblia, você pode até meditar na palavra do Senhor diariamente, mas se você não pratica a palavra conforme Deus quer, você será cortado e lançado no fogo. E Jesus continua, eu vou ler a partir do versículo 20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Isso aqui serve para reconhecermos outras pessoas e reconhecermos a nós mesmos. E no versículo 21 vem um alerta que repetidamente eu leio esse trecho bíblico aqui para as pessoas. Nós precisamos estar muito atentos. Eu tenho isso aqui como algo muito chamativo, muito sério, muito preocupante. Por quê? A palavra de Deus não falha. Se Jesus falou, gente, vai acontecer. Vai acontecer. Por isso nós precisamos estar em alerta. O que vai acontecer? É o seguinte, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, essas são palavras de Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, entrará no reino dos céus. Apenas aquele que faz a vontade de Deus, o Pai, que está nos céus, apenas esse é que vai entrar no reino de Deus. No versículo 22, ele continua esclarecendo isso aí. Ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em seu nome nós não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Observem aqui que nós temos características de cristãos, pessoas que profetizam, que pregam a palavra, expulsam demônios, fazem milagres, ou seja, fazem a obra de Deus. Jesus fala que naquele dia, muitas pessoas vão questionar ele assim. Aquele dia é o dia do juízo, o dia do julgamento final. E no versículo 23 está escrito que Jesus vai responder para essas pessoas. Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que grave. Vocês estão entendendo por que eu acho isso aqui muito grave? Porque existem muitas pessoas que acham que estão com seu nome no livro da vida. Elas acham que elas são salvas, que elas são aceitas por Deus simplesmente porque tem um título eclesiástico, porque tem um título de pastor, foi ungido a pastor, porque prega a palavra, porque é diácono, porque expulsa demônio, porque entrega revelação, porque faz milagres. Mas isso não é garantia de salvação. Essas coisas são apenas obras. O mais importante é ter relacionamento íntimo com o Senhor e obedecer a tua palavra. Olha aqui no versículo 23, Jesus vai lhes dizer claramente, eu nunca os conheci. Conhecer a Jesus, ter intimidade com Jesus, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus todo dia, meditar nela e precisamos também orar, estar em comunhão com o Senhor em todo o tempo. Tem uma passagem da Bíblia, eu não sei se vou lembrar agora, eu vou procurar aqui, eu acho que está em Efésios capítulo 6. Vamos ver se foi, eu vou ler aqui. É isso mesmo. Olha só, Efésios 6:18. Está escrito o seguinte, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Olha só o início do versículo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orar em Espírito. Você está dirigindo, você está lavando vasilha, você está jantando, está almoçando, está num ambiente de festa, um ambiente de confraternização, está caminhando na rua, está trabalhando. Não importa o que você está fazendo. Em todos os momentos, você tem que estar em conexão com Deus, orando, conversando com Ele através da sua mente. Você tem que ter comunhão com o Senhor diariamente. Então, voltando aqui para o texto de Mateus capítulo 7. No versículo 23, Jesus nos alerta que no dia do juízo, muitas pessoas vão ouvir dele o seguinte, eu nunca os conheci, afastem-se de mim,
vocês que praticam o mal. Observe aqui, afastem-se de mim. Não vão viver na presença do Senhor. Não vão viver a eternidade na presença do Senhor. Isso aqui faz concordância com o versículo 19 que eu li. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Aqui nós lembramos do lago de fogo, que nunca vai se apagar. Então, voltando aqui para o versículo 23, eu vou continuar lendo no 24. Jesus falando: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, é um homem sábio, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Lembrando que a rocha é Jesus Cristo. O nosso fundamento, nossos alicerces, nossas bases têm que estar firmados em Cristo, na palavra de Cristo. Então, quem ouve as palavras de Jesus e as pratica é comparado com um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E essa casa não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Precisamos estar firmados em Cristo. Versículo 26. Mas quem ouve as palavras de Jesus e não as pratica é como um insensato, um homem tolo, um homem insensato, um louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e essa casa caiu. Por que que ela caiu? Porque não estava firmada na rocha. E ele finaliza no versículo 27. E foi grande a sua queda. Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vejam aqui o mau testemunho. Quando Jesus acabou de proferir as palavras que estão ali em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, as quais nós chamamos de Sermão do Monte, eles ficaram maravilhados, porque Jesus ministrava essas palavras como uma pessoa que tinha autoridade e não como os escribas, os fariseus, os mestres da lei. Homens altamente conhecedores da palavra, trabalhavam no templo do Senhor, guiando o povo de Deus, ainda que de forma errada. Mas eles não viviam a palavra de Deus, eles não tinham autoridade e o povo não reconhecia neles autoridade para ensinar e exigir os requisitos da lei de Deus sobre as suas vidas. Olha o versículo 29. Porque Jesus ensinava as palavras como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, o terceiro tópico é esse. Precisamos viver a palavra. Eu vou ler aqui Josué, capítulo 1, versículo 8, mais uma vez. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, pregar a palavra. Não deixe de meditar na palavra de Deus dia e noite. Estar sempre meditando, diariamente, constantemente, meditando na palavra. Para que você cumpra fielmente tudo o que está nela escrita, ou nele, no livro escrito. Nós precisamos cumprir, é uma exigência de Deus, cumprir o seu mandamento, viver o que está na palavra de Deus. Então, meus irmãos, é essa a palavra que estava no meu coração e eu queria compartilhar aqui com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem o like e compartilhe com alguma pessoa. Enquanto vocês foram ouvindo essa mensagem, se vieram algumas pessoas na sua mente, compartilhe essa mensagem para que essas pessoas também venham a ser edificadas. E caso alguém não seja inscrito, por favor, se inscreva para ajudar aí no crescimento do canal e isso aí vai me ajudar a alcançar mais pessoas, a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Então eu agradeço a vocês por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue os abençoando.